concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. salve Maria. Salve Maria. Seguimento a nossa consagração, graças a Deus está bem encaminhado. Veja como que é rápido, né? Nós já estamos hoje no sexto, vamos entrar no sexto capítulo. Vamos entrar na primeira semana. Nós estamos dentro dos 12 dias preliminares que correspondem a desapegarmos do espírito do mundo. Esses dias irão até sexta-feira. Porém, vamos entrar nessa primeira semana em adquirir o conhecimento de si mesmo, de nós mesmos. Mas isso vamos deixar para o finalzinho. Vamos refletir, vamos entender o que São Luís nos ensina neste sexto capítulo. Lembrando rapidamente os pontos do capítulo passado, que São Luís colocou alguns motivos que nos animam a fazer esta consagração. Só lembrando alguns, que são 8, né, ao valor do grupo. Então, nós vamos nos entregar por inteiro a Nossa Senhora fazendo essa consagração. Essa consagração nos dá a oportunidade de praticarmos a virtude da humildade, que é a principal, a primeira, para que a gente possa, a partir dela, praticar todas as demais virtudes. Sem humildade a gente não consegue fazer nada de bom. Esta devoção também nos proporciona as boas graças da Virgem Maria, nos dá um grande meio para promover a glória de Deus. Nós vamos hoje refletir um pouco no que significa, dar essa glória a Deus, que na realidade é esvaziarmos de nós mesmos, esquecermos de nós, não querer nada para nós, não queremos a glória para nós, sempre a glória de Deus. Vamos entender o que isso significa. Também nos dá uma união com o nosso Jesus Cristo, uma união plena, perfeita, né? Esta consagração também nos dá uma liberdade interior, ofere benefícios para o nosso próximo e também nos dá uma perseverança, nos dá a graça da perseverança, que é tão difícil de conseguir. Então, depois que São Luís nos apresenta esses motivos que nós vimos exatamente na aula passada, nós vamos agora ver neste sexto capítulo a figura bíblica de Rebeca e de Jacó, que ele retira das Sagradas Escrituras e aplica exatamente no que é a relação entre um consagrado a Nossa Senhora e a própria Virgem Maria. Então, a figura de Rebeca e Jacó tem uma terceira figura, que é Esaú, que também nós vamos entender o que ele é, o que ele representa. São figuras reais, que a Sagrada Escritura narra. A figura de Rebeca e Jacó é a principal, mas tem um terceiro, que é exatamente aquele exemplo que nós não devemos seguir. Porque quando nós temos diante de nós mesmos algo mal, algo ruim, nós devemos tirar um princípio daquilo que é um exemplo a não ser seguido. Se tiver algo ruim, algo mal, a gente deve rejeitar e, sobretudo, não querer se igualar àquilo. Então, vamos ver aqui o que São Luís aponta a partir de então. Nós vamos, inclusive, a partir de agora, hoje nós vamos ficar aqui nos slides para o sexto capítulo. Na apostila não tem nada em relação ao sexto capítulo, até porque esse capítulo, para quem já leu, ele é bem curto. Na apostila, vocês guardem ela, que é depois nós vamos entrar na apostila para poder aí sim fazer a nossa preparação para os exercícios espirituais, tá bem? Então a apostila pode ficar isso, fiquem atentos só aqui. E aqui é só um resumo mesmo. Esses slides, inclusive, a sequência não são muitas não. Mas vamos lá. Ponto 185 do tratado. Conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é figura dos réprobos. Isso
tudo está lá. De fato, existem vários santos doutores da igreja que aplicam exatamente essa figura desses dois personagens. Esaú e Jacó são dois irmãos, gêmeos inclusive, e eles dois têm essa característica. Deus permitiu que na história dessas duas figuras bíblicas tivesse exatamente essa figura. Essa palavra que nem sempre a gente escuta, né? Predestinado, e récord, principalmente récord, eu acho que é mais difícil de a gente escutar, significa, é um oposto da outra, né? O predestinado é aquele que já, por assim dizer, tem um sinal da salvação. É predestinado. Está predestinado à eternidade junto a Deus. E os réprobos é a reprovação, aqueles que foram reprovados, portanto, que tem o sinal da condenação. Então está aqui, Esaú e Jacó. Esse aqui é Esaú. Nós vamos ver agora, primeiro ele coloca essa sequência, né? Primeiro, no próprio tratado aí do 6º capítulo, ele coloca primeiro aí Esaú como sendo aqui o que quer dizer, o que significa quem ele era, né? Esaú, o mais velho, era forte e robusto, robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Então, era um sujeito brucutu, né? Aquela parte, né? O pessoal bruto assim. Ele era de fato isso mesmo. Ele desde cedo já tinha esse aspecto assim mais truculento, né? Confiando em sua força e destreza, só trabalhava fora ao ar livre. Então a figura dele de fato traz alguém muito preocupado com as coisas do mundo, né? Muito preocupado com os afazeres de fora. Pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Então ele estava sempre preocupado em buscar um alimento, em trabalhar. Não que a gente não deva buscar isso, a gente sabe disso, né? Nós temos que ter trabalho e a oração. Mas ele se preocupava muito mais com as coisas externas do que mesmo com as coisas interiores. Estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Então, é o próprio da pessoa que tem ainda um mar, né? Ela não quer fazer o bem e ainda assim tem inveja, tem raiva, né, de quem faz o bem, de quem de fato está na graça de Deus. Isso é muito comum daqueles que são chamados de réprobos. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura, que era uma bênção, né? Uma bênção que se dava naquela época. É uma bênção chamada bênção da primogenitura. E Esaú simplesmente vendeu, se a gente for ler no livro do Gênesis a história mesmo detalhada, Esaú, por ser um sujeito muito preocupado apenas consigo, com o corpo, com o físico, com a fome, ele não tinha a sede de oração, né? A sede de piedade, ele queria saciar a sua fome. Então ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de sopa, né? Um prato de lentilhas, uma sopa de lentilhas, que é uma iguaria daquela região. Então ele fez isso. Isso de fato é uma semelhança conosco, quando nós simplesmente pecamos, a gente, por assim dizer, vende nosso direito de primogenitura, de predestinação, por um pecado que seja, né? Então a gente pode tirar daí um princípio para nós mesmos com relação à nossa cultura. Agora nós vamos ver aqui a figura de Jacó. Quem foi Jacó na Escritura e o que ele representa. Jacó, o caçula, era de compreensão franzina, meio e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava eternamente. Então vejam bem, tudo isso tem um significado, no sentido de ficar em casa, né, estar com sua mãe, é o sentido que nós devemos buscar de ter uma vida interior, uma vida de piedade, uma vida de oração. Por mais que nós tenhamos os nossos
de união com Deus, de piedade, de oração, né? Mesmo na agitação do dia a dia, que é comum para o nosso tempo atual. Amava e honrava a sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo que pudesse desagradar e fazia tudo que imaginava agradar. Então, era esse pensamento. E é assim que nós devemos agir, né? Por mais que nós tenhamos nossas debilidades, nossos problemas, mas tudo que a gente vai fazer, né, quer dizer, essa espiritualidade que nós estamos abraçando, dessa consagração, tudo nas mãos de Nossa Senhora, nós temos que ter esse pensamento, esse princípio, né? Tudo fazer para amar, assim como Jacó fez e fazia para com sua mãe. É essa relação que eu tenho que ter para com Nossa Senhora. Em todas as coisas, ele era submisso à sua mãe. Quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos, e ele os trouxe a fim de ela os preparar para Isaac, o pai deles, né? Jacó não replicou, nem observou que bastava um apenas para satisfazer o apetite de um só homem, mas, sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Então, aqui, é claro que nós pulamos um pouco, né, o histórico em si, mas só relembrando o que foi que aconteceu. Isaac, era o pai, né, os dois já estava inclusive cego, ele já estava no fim da vida, e normalmente os patriarcas do Antigo Testamento, eles davam essa bênção para o filho primogênito. Essa questão, essa relação do primeiro filho, né, que nascia daquelas famílias, era sempre que ali trazia, né, o primogênito, ele vai manter a linhagem da família, né, então tem todo o significado. E Esaú foi o primeiro filho, então ele tinha o direito de receber essa bênção do seu pai Isaac. Porém, Esaú não merecia pelas suas atitudes, pelo que ele, embora Isaac o considerava, né, claro, todo pai, toda mãe sempre tem uma consideração muito grande pelo filho, mesmo que este o desagrade por algumas razões, né? E mesmo assim, ele tinha esse direito, né, de receber a bênção, porque ele foi o primeiro filho. Então, Rebeca, ela, vendo que Isaac estava próximo de partir, e vendo também que Esaú não merecia receber a bênção da primogenitura, ela prepara tudo. Veja como que a comparação com Nossa Senhora, né? Com Nossa Senhora, exatamente. Aí aqui ela manda. Esses 2 cabritos, inclusive, tem um significado aí também. Tem um significado interessante. Quando ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Quando lhe perguntou se em vez da bênção não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu, de que tomaria sobre si a maldição. Então ela assumiu a responsabilidade. De fato, quando a gente se entrega nas mãos de Nossa Senhora, quando vai fazer uma missão, a gente vai cumprir algo que é difícil, Nossa Senhora, ela assume, né, a responsabilidade. Por quê? Porque nós, de fato, entregamos tudo a ela. Inclusive, ali no vídeo está a foto. Vocês conseguem ver, né, aquela pequena gravura, no momento em que Jacó, se passando por Esaú, vai ao seu pai Isaac, né, oferecer a comida. Os 2 cabritos, eles representam a entrega do nosso corpo e da nossa alma. São Luís, ele descreve tudo isso. Quem já leu o 6º capítulo, ou já ouviu pelo audiobook, já percebeu isso, que ele diz exatamente isso, né? Então é bem interessante. Ele sente, na realidade, Isaac, ele percebe que ali era Jacó, não era Esaú. Ele sente o cheiro de Esaú por causa dos trajes que ele foi revestido, o braço peludo, porque Esaú era mais corpulento, né? Então tinha uma característica bem diferente do seu irmão. Mas ele viu ali que existia algo de sobrenatural. E o próprio Jacó, ele não fez uma trapaça, porque Esaú
Lembrem-se, Esaú, de fato, vendeu a bênção. Ele quis saber da bênção. Ele vendeu pelo prato de sopa. Então, ele tinha esse receio de receber alguma maldição no lugar de uma bênção, porque estou passando a perna do meu irmão, mas não é. Lembre-se que a gente também, a partir dos nossos bons atos, nós vamos ter méritos nas nossas obras. E a partir dos nossos maus atos também nós teremos outros merecimentos. Então está aqui, né? Outra gravura que representa isso. Esaú chegando faminto e está ali Isaac, ou melhor, Jacó, oferecendo para ele: você não quer esse prato de sopa, já que você está com fome, mas aí o que eu quero em troca é a bênção da primogenitura. Aí ele não estava nem aí, tudo bem, eu quero matar minha fome. Mas Rebeca preparou. Rebeca preparou exatamente tudo. Está bem claro, né? Inclusive o áudio que eu tenho feito isso hoje mesmo, eu acho que eu tenho umas 3 vezes. Ele vai sair do cabrito, né? Exatamente. Porque fez toda uma maquiagem, ele não percebeu visualmente, mas percebeu quando pegou. Quando tocou, ele viu: isso aqui é meu filho Esaú, é o que realmente deve herdar a bênção. A voz é de Jacó, mas aí ele assim fez. Os réprobos até dizem que amam a Jesus, que honram Maria, dizem da boca para fora, mas não com sua substância, com os seus haveres, ao ponto de lhe sacrificar seu corpo com os seus sentidos, sua alma com todas as paixões, como fazem os predestinados. Então, com certeza, Esaú, ele até dizia que gostava da mãe dele, como não diria, né? Tem que ser um filho muito ruim para dizer que, até porque, muito provavelmente, Rebeca era uma figura de uma santa mulher. Então, ela tinha todas as características, ela tinha virtudes. Não é à toa que ela é uma prefigura da própria Virgem Maria, né? Claro, com as Porque ela proporções. não tinha filho, né? Exatamente. A Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Então aqui é o que acontece conosco a partir do momento que a gente se consagra a Nossa Senhora. Essa gravura aqui é fabulosa, né? Nossa Senhora cobrindo todos os seus filhos escravos, né? Com o seu manto sagrado. Então é assim que a gente deve se sentir. Ela os ama maternamente e com mais ternura do que todas as mães juntas. Inclusive, São Luís de Montfort vai dizer que o amor de Nossa Senhora para cada um de nós, ele é maior do que se somar o amor de todas as mães que já houve na face da terra, desde Eva até a última mãe, por um único filho. Então, o amor de Nossa Senhora para cada um é muito maior do que o amor de todas as mães somadas juntas. O amor dela é perfeito, o amor dela é, de fato, ela nos ama porque ela nos quer junto de Deus, ela quer que nós cheguemos a cumprir o nosso fim último nessa terra, né? A cumprir a nossa missão, a nossa vocação. Ela nos mantém, como é a tesoureira e a dispensadora dos dons e das graças do Altíssimo. Ela toma uma boa porção, a melhor, para alimentar e sustentar seus filhos e servos. Então, Nossa Senhora, ela sempre quer o melhor de nós e ela sempre quer nos ver bem. Ela os conduz. Um filho que obedece a Maria pode acaso errar o caminho que leva à eternidade? Não é aquilo, né? Se Nossa Senhora quer o melhor, se ela faz sempre o melhor, se tudo que ela faz é o mais perfeito, e sobretudo é em função da glória de Deus, se eu obedecer a Nossa Senhora, jamais ela vai me levar para o caminho errado. Então, infelizmente, é lamentável aqueles que não entendem, né, a devoção a Nossa Senhora como sendo o caminho mais rápido e seguro para chegar a Jesus Cristo. Isso eu me refiro aos próprios católicos mesmo, né? Esse livro ele é feito para os católicos. Se um evangélico lê, claro, um protestante, né, que tenha aquele interesse em conhecer, ele vai acabar reconhecendo isso também. Muitos protestantes se convertem assim, porque começam a pesquisar, começam a procurar, e aí de repente descobrem, e vão vendo que tudo isso tem uma lógica, né? Não é uma coisa sentimental, isso tem um sentido lógico.
Ela os defende e protege. Esta mãe de princesa poderosa enviaria antes batalhões de milhares de anjos em socorro de um só de seus servos. Não sei se vocês conseguem observar aquela gravura ali, né? Com certeza deve ser uma pintura medieval, onde Nossa Senhora está com um pedaço de pau ali, dando na cabeça de um demônio que está perturbando uma criança, não é isso? E é assim que Nossa Senhora faz, de fato, né? Ela está ali. Claro, eu preciso recorrer a ela, né? Preciso pedir sua intercessão, né? a oração diária, a invocação a Maria, né, constante, que é uma das práticas dessa devoção, né, prática interior, exterior. Ela intercede por eles. O maior bem que a amabilíssima Maria proporciona a seus fiéis devotos é interceder por eles junto de seu filho. Então esse é o principal, a principal missão de Nossa Senhora, é a intercessão dela. Ou seja, vejam, e aí voltando para a comparação com a história bíblica de Rebeca e Jacó. Rebeca que representa Nossa Senhora, Jacó, pela interpretação de vários santos padres da igreja, ele tem a figura do próprio Jesus Cristo. Mas nós, pelo batismo, que nos tornamos irmãos de nosso Jesus Cristo, então todos nós acabamos novo, desde que pratiquemos o bem, desde que estejamos buscando a graça de Deus, nós sempre seremos chamados a ser Jacós. Agora, temos que tomar cuidado para que na nossa vida a gente não acabe trocando a bênção da primogenitura, ou seja, a graça de Deus, por um prato de lentilhas. Nós nos sobra, que pode ser qualquer pecado, qualquer tentação que me venha, que salte ao pescoço, e eu caia, e aquilo vai ser exatamente um prato de lentilha. Até pior, né? Porque o prato de lentilha ainda é algo saboroso. O pecado, ele é amargo. Ele tem um prazer irrisório, às vezes de segundos, porém, logo em seguida vem o gosto amargo, a sensação ruim da frustração do pecado traz. Tá bem? Pronto, aqui a gente conclui essa primeira parte da exposição desse 6º capítulo, que eu acho que está bem claro, né? Inclusive, o Marcelo vai colocar lá no grupo, ele ia colocar antes, mas serve também para colocar depois, vai colocar um vídeo explicativo, contando da história de Esaú já com mais detalhes, um vídeo feito por um irmão árabe evangélico, que hoje eu virei sacerdote, o padre Tiago Geraldo, mas ele vai colocar lá, para essa semana vocês verem e refletirem mais nessa figura bíblica, né, dessa família de Esaú, de Jacó, Rebeca e Esaú. Agora nós vamos todos pegar aqui a apostila, vamos adentrar nos exercícios espirituais. Não sei se está claro, se alguém tem alguma dúvida. Falou? Não? Abra uma página. Página 18, exercícios individuais, preparatórios, consagração. Primeira semana empregada em adquirir o conhecimento de si mesmo. Lembrando que os 12 dias, eles ainda não terminaram, né? Só passou uma semana. Então, o que nós aqui estamos meditando dentro dos 12 dias permanecerá até sexta-feira. Sexta-feira finalizará os 12 dias, né? 12 dias preliminares em nos desapegarmos do espírito do mundo. E agora nós vamos empregar e adquirir o conhecimento de si mesmo. Fazer de fato o exercício durante essa primeira semana, aí vai ser a semana inteira até de hoje, né? Até domingo, fazendo exame de consciências. Claro que se continuará enviando aquele material lá no grupo, e ali tem o que vai ajudar vocês a fazer isso. É duro para mim, não? É duro, mas tem que ser assim. Não pode ser mole, não. Imprimir para mim fazer
mas é duro. Se puder imprimir, até bom. É Às muito vezes tem no celular, né? Mas se conseguir imprimir, como vai escolher? É duro, é duro, é duro. Passei Mas se a 2 senhora está dias sentindo pressionado. isso, é porque está fazendo efeito. Eu ontem fui vacinei como eu me achei A consciência, quando de fato nos mostra algo que eu passei 2 dias sem dormir no pouco. As primeiras, porque as primeiras são mais rápidas. Mas é por isso, a dona Maria comentou aqui que ela não se sentiu digna de receber a comunhão na mesa que assistiu ontem. E isso é algo que pode realmente acontecer com muitos de vocês aqui. Por isso que é recomendado fazer a confissão antes da consagração. Não é mesmo aqueles que se confessaram recentemente, Mas a minha mas a cada um a graça vai tocar de um jeito, né? Então, foi essa, agora as outras eu não sei, né? com certeza. Então vamos lá. Pegando aqui, vamos lendo juntos, né, essa parte da apostila. Aqui é o seguinte, vocês observem que ele tira do próprio tratado, a gente consegue já tirar desde o início, né? Capítulo 2, terceiro artigo do capítulo 2. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. A gente já leu isso, já foi no segundo capítulo, ponto 78. A terceira verdade que ele colocou lá no ponto 78, e diz o seguinte: nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Então nós temos que ter sempre essa consciência de que, infelizmente, por conta do pecado original, nós carregamos em nós a concupiscência da carne, nós carregamos os vícios capitais, nós temos a tendência para o mal. É como se a nossa alma, é como se dentro de nós existisse também a lei da gravidade, tudo puxa para baixo. É muito mais fácil a gente praticar o mal do que o bem, não resta dúvida. É só a gente pegar uma situação de trânsito, por exemplo. Né? Trânsito é difícil, né? Às vezes você está ali na sua mão, no seu direito, e vem alguém e a gente tem vontade de dizer uma coisa, de perseguir a pessoa, exatamente, falar uma palavra feia. E é muito mais fácil fazer isso do que eu me segurar, do que, né, eu escapar daquilo. Eu estou dizendo isso, aqui entra no vício da ira, né? Nós vamos ver também, refletir um pouquinho sobre os vícios capitais, quais são as virtudes opostas aos vícios, né? Então aqui, quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedo por outro vinho que aí antes se depositar, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompida pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Então isso aqui, a gente até já viu isso, que somos vários frágeis, né? Por isso que nós damos a Nossa Senhora o bom fruto das nossas boas obras, porque ela saberá guardar. Nossa Senhora tem um tesouro perfeito para guardar as nossas boas obras. Segundo parágrafo aqui diz o seguinte: é, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Ao contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos reperirá, de modo algum se unirá a nós. Então, não tem como ser compatível uma coisa com a outra. Nós somos convidados, com esses exercícios espirituais, a combater, sobretudo, o relativismo. Porque eu sei que muitos dos que aqui estão já têm, de fato, uma caminhada, já têm uma prática de vida religiosa, já vão à missa todo domingo. Eu acredito que todos que aqui estão sabem que nós não podemos faltar, de modo algum, nas missas dominicais. Se não for um motivo justo, né? Um motivo de doença, uma coisa grave que me impeça. Se eu não for à missa por um capricho, é um pecado grave. Não posso faltar à missa por qualquer motivo. Então eu já pratico a missa dominical, eu já tenho o costume de rezar o terço,
de repente até todos os dias, que é o ideal, né? Ou até mesmo quem sabe no rosário. Nossa Senhora tanto pediu a oração. Nossa Senhora pediu a oração por texto, nem Fátima. Mas, por que não rezar o rosário, né? Começar a rezar o rosário todos os dias. De repente eu já faço tudo isso. Mas sempre tem algo a melhorar. Nunca a gente está 100%. Não tem como. E é muito comum, muito fácil a gente se deixar levar pelas coisas relativas, aquilo que é mais ou menos não. É sim ou não. Não meio termo, né? Do nosso Senhor. O pecado dos nossos primeiros pais nos corrompeu. Os pecados atuais que cometemos aumentam em nós a corrupção, deixando maus traços em nossas almas. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Somos naturalmente mais orgulhosos, que até a gente já refletiu também, né? Direto do tratado. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada de pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno dele. Forte, né? A gente às vezes não está acostumado a ouvir coisas assim, né? Mas é isso mesmo, e é por isso que eu preciso sim refletir, pensar, meditar nisso aqui. A questão de meditar nos novíssimos do homem, né, nos nossos novíssimos, que foi falado na aula passada, exatamente, né? Pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Está no livro Eclesiástico, 7, versículo 40, acho que é isso. E portanto, essa frase é primorosa, porque se eu penso de fato que um dia eu vou morrer, que um dia eu vou prestar contas a Deus, vou passar por um juízo, um justo juízo, e aí vai ser dada uma sentença onde eu vou para ganhar um prêmio ou um castigo. Se eu tiver sempre isso na minha cabeça, fica muito mais fácil de eu conduzir a minha vida, porque tudo aquilo que eu vou fazer vai ser em função disso. Então, se eu vou, não sei, se eu sou comerciante e vou fazer um negócio com alguém e de repente aparece uma oportunidade de eu ganhar mais, passando a perna, eu vou pensar, espera lá, eu não posso fazer isso, porque isso vai me levar para o inferno. Eu não posso fazer isso. Ou então, do contrário, se eu sou chamado a fazer um ato bom, eu vou também pensar no seguinte: eu vou fazer isso porque isso vai me ajudar, vai me levar ao céu. Se eu, enfim, qualquer coisa que seja, um convite que eu recebo para ir, não sei, rezar o terço na casa de uma pessoa que tenha falecido, lá, fazer uma caridade, aquilo ali vai me levar para o céu. Então, pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Depois disto, ponto 80. Depois disto, porque admirar-se de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo e odiar a sua própria alma, que aquele que amasse sua alma a perderia, e quem a odiasse se salvaria. Odiar no sentido de ter mesmo um desapego, não é que eu vou odiar no sentido de que eu vou me destruir, não. É desapegar mesmo, é o desapego que eu tenho que ter de mim mesmo e pensar sempre no bem do próximo. Em segundo lugar, para despojarmos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Mortificação é tão necessária que a gente precisa fazer. Isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis, todas as nossas obras são injustas, ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade. O amor próprio desregrado, né? Hoje se fala muito, né? Temos que ter amor próprio, etc. Só que, infelizmente, esse amor próprio que se prega, sobretudo por esses influenciadores
digitais, né, que nem sempre tem alguma espiritualidade, não é o amor próprio verdadeiro, que é eu amar a mim mesmo por amor a Deus. Inclusive o primeiro mandamento diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo, ou seja, eu preciso amar a mim mesmo. Então esse amor que eu devo ter a mim mesmo é sobretudo preocupando-me em cuidar da minha alma, salvar a minha alma, fazendo, né, essa luta constante que nós vamos ter durante a nossa vida. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções a Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza a esse aniquilamento do próprio eu. Porque Nossa Senhora, de fato, viveu assim, tanto que ela disse: o Senhor olhou para o nada de sua serva. Então Nossa Senhora já havia chegado no auge de esvaziamento de si mesma, quando o anjo Gabriel, né, apareceu diante dela e anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Ela tomou o susto porque ela não esperava, ela não desejava isso. O susto que ela recebeu não foi da visão do anjo em si, mas sobretudo foi de ela ouvir tão grande missão, e ainda ela disse, né, não conheço homem algum, ou seja, ela já tinha feito um voto de castidade, um voto de virgindade. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade certas operações naturais, há segredos na obra da graça pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade. Operações sobrenaturais, como despojarmos nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça. Então, é isso que nós temos que, a partir dessa semana, a partir de hoje, colocar as nossas orações, as nossas intenções, as orações, né, que São Luís irá indicar. Nós vamos exatamente pensar nisso, continuar com aquele exercício de desapego dos bens, das coisas do mundo, né, das coisas mundanas. Então, pensar um pouquinho. Se eu já dei alguns passos na vida, né, como é o caso do nosso Rico, do exemplo dele aqui, que ele só precisava se desapegar dos bens para, de fato, chegar à perfeição. Ele já praticava o bem. Se o seu filho, de fato, ensinar uma dele. Mas ele se fechou porque ele não conseguiu se desapegar. Então, analisar um pouco o que as pessoas do mundo fazem e se eu também faço o mesmo. Então, por exemplo, as pessoas do mundo gostam de festas mundanas, pecaminosas, carnavais, aquelas coisas aí que vocês sabem muito bem, né? E aí, como é que é? Eu estou no caminho da igreja, mas eu também gosto, de vez em quando, dar uma mastigada ali, uma coisa, né? Pessoas do mundo, pois não. Pai e mãe, naquela hora de vender tudo para não é fácil. A gente, se a gente fosse colocar no lugar do moço rico, a gente pode até pensar, será que se eu tivesse no lugar dele, eu teria seguido esse conselho, eu teria de fato vendido tudo? Só que tem um porém. Quando nosso Senhor nos chama para uma missão, Ele nos dá a graça para que a gente corresponda àquela missão, aquilo que Ele nos deu. Todos os discípulos que ali estavam tinham, claro, muitos deles eram pessoas simples, mas também não era gente que vivia pedindo esmola, não. Os discípulos, os apóstolos do Nosso Senhor, tanto que temos a figura de Lázaro, que era um homem rico. Ele poderia muito bem dizer: mas Senhor, o que eu faço? O que quereis que eu faça com esse dinheiro? Quais são os pobres que quereis que eu dê a minha fortuna? Você poderia dizer: então, pega isso aqui, coloca no caixa da missão, suponhamos, coloca aqui. É como hoje em dia vivem os religiosos. Tem muita gente rica, de família nobre, que entra numa vida religiosa e renuncia à própria herança. E aí, quando os pais falecem, que ganha a herança, né, que aí o dever de justiça, todos os filhos vão receber a herança, etc. Aquele que é religioso, ele também tem direito
receber o que lhe cabe por herança. Só que por ele ser religioso, ou religiosa, ele já fez ali um voto, e aquilo vai para onde? Vai para a comunidade, vai para a igreja. Entende? Então, ou seja, se ele tivesse feito isso, ele seria, de repente, um grande santo de altar. Ninguém sabe do moço rico, só sabe que ele foi o moço rico. De tal maneira que ele perdeu até a identidade. Ele ficou meio que, não vou dizer que ficou na poeira da história, porque o Evangelho conta que existia um homem rico que não quis seguir a Jesus porque era apegado. Mas se ele tivesse seguido, ele teria um nome, ele seria um dos discípulos, talvez dos 72 discípulos, né? Seria o 73, enfim. Ou ele poderia ser um apóstolo, porque eu não tenho certeza se já havia os 12 apóstolos escolhidos, senão eu já não tinha escolhido os 12 quando ele aparece no meio do caminho. Entende? Então é assim, eu não tenho certeza, mas parece que Ana Catarina Emmerich, que é uma vidente, uma mística, que teve revelações da vida do Nosso Senhor, parece que viu ele insultando a Nosso Senhor durante a paixão. Assim como ela viu cegos que foram curados, mirando uma pedrada em Nosso Senhor quando ele ia subir no Calvário. Cegos que ele curou. Isso aconteceu. Isso está narrado na Escritura, né? Mas pessoas que ele curou, que ele fez o bem, que estavam ali, né? Fazendo mal para ele. Então, às vezes, é um convite que eu recebo para dar um passo a mais, eu não dou. Aquilo pode comprometer a minha salvação. Então, vocês todos estão sendo convidados a dar um passo a mais. Então, vamos seguir adiante, porque de fato isso é muito sério. Tudo isso, lembrem-se que tudo isso está sendo anotado, registrado no livro de Deus. Isso tudo não vai passar. E eu tenho que agradecer a Deus por estar recebendo esse conhecimento, porque isso aumenta, né? Vai aumentar a minha união com Deus. Enfim, tudo isso vai contribuir para a salvação eterna. E, Renato, as Escrituras falam que os mesmos que aclamaram a ele, a Jesus no domingo de Ramos, né? Quando ele entrou no jumentinho, foram os mesmos que falaram crucifica-o. Exatamente, né? exatamente. O que está no Evangelho da Paixão, que nós sempre ouvimos durante a Semana Santa, é isso mesmo, os mesmos que o aclamaram na semana antes, Isso. depois estavam pedindo a crucificação do Nosso Senhor, ali no momento daquela trama, né, que os fariseus ali, que Caifás e Anás fizeram. E muitos deles lá foram curados, foram libertos. Exatamente. A maioria que ali estavam receberam algum benefício do Nosso Senhor. Isso. Receberam alguma graça pela passagem, né? Enfim, um simples convívio, contato, um olhar do Nosso Senhor já foi uma graça para a gente receber. E estavam ali esperando. Aliás, os próprios apóstolos, se a gente for ver bem, São Pedro negou 3 vezes. Se São Pedro não tivesse negado, se São Pedro tivesse dito, firmado a fé de sim, eu sou o discípulo desse homem, e se vocês quiserem me crucificar junto com ele, eu estou aqui para isso. Se São Pedro tivesse feito isso, ele poderia até ter sido crucificado. A gente não sabe o que aconteceria, né? Mas, com certeza, a igreja de nosso Jesus Cristo não ficaria sem a sua fundação se São Pedro tivesse morrido crucificado junto com Jesus. Não sabemos, a gente pode até imaginar algo, não sei, de repente o próprio Cristo ressuscitaria junto com São Pedro, não sei, são coisas que a gente pode imaginar, estão nos possíveis de Deus. Evidentemente que Deus tirou, né, engraçado, estamos falando de São Pedro, né, estamos na capela dele, e São Pedro, ele deu uma glória grande a Nosso Senhor, né, ao longo da sua vida, porque ele reparou o seu pecado, né? O próprio Judas, se ele tivesse pedido perdão a Nossa Senhora, não tem pecado que não seja perdoado. A gente só não é perdoado quando a gente não se arrepende do pecado. Então, de fato, só tem. Sim. Por que agora? Eu vou rapar. Eu também não acreditei. Por que agora estamos. Até agora pregando para ficar agora. Céus. Primeiro era o céu e agora céus. Aí está no plural. Agora era céu, está no céu. A outra. Explico por quê. E na ladainha era intacta, agora é só intacta. Tá bom? Aí na minha é intacta. Na minha era intacta. Era minha intacta. Intacta? Intacta. Era intacta. Agora intacta. Não,
que vai ensinar, né? Três coisas que ela aprendeu, sabe? Pronto, os céus que a senhora perguntou, aí no plural, porque no céu, propriamente, existe assim um tempo, existe hierarquia, existe a bem-aventurança, ela não é um local, existe uma hierarquia, onde quem vai para lá vai ter um lugar exclusivo, e conforme os seus méritos. Aí eu fui pro purgatório. Oi? Aí eu fui pro purgatório, que Depois do purgatório, quem saiu vai para o céu, né? Aí a senhora falou, tá. Mas assim, Não, mas todo canto foi isso aí. Deve ter sido erro a digitação. deve ter sido erro de digitação. Essa questão aí, a questão da língua portuguesa permanece a mesma. E essa questão da parte da liturgia, onde quebra um pedacinho da hóstia e coloca no cálice, eu não estou acelerando o que significa. Não. Marcelo, por favor. Nossa, Deus dá uma unidade. Pronto. Só repetindo, então, eu não estava lembrado de fato dessa explicação, e de fato é exatamente isso como falou aqui o Alisson. Quando se celebra a missa, separadamente consagrando o corpo e o vinho, ali se celebra o Calvário, a morte, o sacrifício do nosso Jesus Cristo. Na hora, porque a senhora pode observar que é depois, de fato, né? Depois que ele consagrou, aí parte um pedacinho e coloca dentro do cálice, que é significando a ressurreição de Cristo, a união do corpo com o sangue. Interessante. Foi boa a sua pergunta, embora não está dentro do contexto, mas a gente de fato aproveita Aí tem que tirar a dúvida da gente. para poder, nesse caso, a gente vai dar uma glória mais a nosso Senhor quando for a Santa Missa. Quando a gente vê esse momento da liturgia, nós vamos entender que ali nosso Senhor está ressuscitando. Então, pessoal, vamos dar seguimento aqui. Na página 19, tem aqui um trechinho aqui ainda. Aqui já é do capítulo 7, vocês ainda vão ler, né? Talvez alguns já tenham lido, mas aqui também traz um pouquinho do conhecimento e desprezo de si mesmo. Primeiro, pela luz que o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fim do mal. Então aqui é o conselho que ele vai dar para todos, né? Refletirem isso, pedir pela luz do Espírito Santo e por intermédio de Nossa Senhora, conhecereis o vosso fim do mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo bem. E em consequência desse conhecimento, vos desprezareis, e será com horror que pensareis em vós mesmos. Considerar-vos-eis como uma lesma asquerosa, que tudo estraga com a sua barba. É uma palavra assim, uma comparação bem pesada, né? Mas vejam só. E tudo estraga com a sua barba, como um sapo repugnante, tudo envenena com a sua peçonha, ou como a serpente traiçoeira que só busca enganar. Aumento de Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmos, sem desprezar pessoa alguma, e gostareis até de ser desprezado. Então aqui é uma prática profunda da humildade que vocês vão pedir. E entender que nós, se a gente de fato não tiver unido à graça de Deus, se nós não tivermos unidos a Nossa Senhora, a partir de então, né, por essa solene consagração que faremos, nós seremos como uns animais, um leproso, enfim, uma pessoa que tem uma doença contagiosíssima, né, que tudo que toca contamina. Assim é o que acontece conosco quando nós estamos no pecado. A gente está não só no pecado, mas sobretudo vivendo no pecado de maneira inveterada, ou seja, sem desejo de mudança, de arrependimento, né, sem querer sair daquela situação. Claro, tem situações que às vezes a pessoa, por alguma razão, não consegue sair de uma certa circunstância de vida que a faz ficar, pelo menos temporariamente, no pecado, mas eu não posso
desprezar isso aí no sentido de dizer, não, está tudo bem, eu vou levando minha vida, Deus vai me perdoar um dia, não. Eu tenho que ter consciência, né, daquilo que eu faço. E claro, confiar em Deus, confiar na Nossa Senhora, que eu possa mudar. Bom, esse próximo ponto aqui nós vamos pular por enquanto, uma voltação no finalzinho, já terminando. E vamos agora para o último ponto da nossa reflexão de hoje, que é algo muito interessante que tem aqui reservado para vocês relerem em casa também, mas nós vamos repetir ponto por ponto desse aqui, que são exatamente os vícios capitais, aquilo que a gente tem que combater para exatamente os 7 pecados capitais. Chama-se pecado capital porque é a cabeça, né, o ponto de partida de todos os outros vícios, né, que estão agregados aí. Então vamos lá, conhecimento de si mesmo, resumo dos pecados capitais. As graças que continuamente recebemos de Deus são frequentemente manchadas pelo nosso fundo de maldade. É portanto de grande importância para se adquirir a perfeição, despojarmos de tudo que há de mal que existe em nós. Para conseguirmos isso mais plenamente, a Igreja como mãe nos ensina a necessidade de combatermos as nossas más tendências. Essas más tendências são chamadas também de 7 vícios capitais. Não são propriamente pecados, mas nos levam ao pecado. São chamados capitais porque são a origem e cabeça de sem número de pecados. Soberba, avareza, Deus nos concedeu diversos dons, que são gratuitos. Não são frutos do nosso merecimento. Deus nos concedeu esses dons para seu serviço. O orgulhoso contempla-se a si mesmo e esquece de Deus. Quer que as outras pessoas reconheçam a todo momento as suas qualidades. Então, o orgulho é basicamente roubar de Deus aquilo que Ele nos deu para o seu próprio serviço. A gente aprende quando a gente faz a catequese que nós nascemos para amar, servir a Deus, louvar, reverenciar, adorar, mediante isso a nossa alma. A nossa vida deve girar em função de dar glória a Deus. Então, o orgulhoso é aquele que, de fato, coloca-se no centro das atenções. Quer sempre estar ali à frente de tudo. E muitas vezes, querendo se aparecer, né? Esquece que desse mundo a gente não vai levar nada. Se a gente, às vezes, quer ter muita coisa, muitos bens, né? O apego, isso aqui se encaixa nas meditações. Exatamente. Seja já selecionado para cá, para ficar feio, né? Quando você sentar atrás, é convidado para frente, aí a coisa já é diferente. Então a gente deve sempre ter isso muito bem presente em nós. Aqui tem um remédio para combater o orgulho, a virtude da humildade. Deus é autor de tudo, de todo bem, e só a Ele pertence toda a honra e glória. Eu sou um pecador que precisa da misericórdia de Deus. Então vocês vejam, né? Deus realmente precisa de toda a honra e glória, tem que ser para Ele. Né? E nós já entendemos que se unirmos a Nossa Senhora, nós vamos conseguir cumprir isso com mais perfeição. Porque Nossa Senhora sempre quer a glória de Deus. Então vai ser muito mais fácil, mais seguro que a gente possa falar da glória de Deus. Avareza. Pronto, avareza, a gente sempre lembra da avareza como se fosse um apego ao dinheiro, mas na realidade é um amor desordenado aos bens terrenos, finalidade dos bens temporais. O que significa, né? Para que eu preciso trabalhar? Então, alguém pode pensar, né? O preguiçoso pode dizer assim, então, se eu não tenho que ter apego a nada, eu também não vou ter nada. Eu vou trabalhar, eu não vou viver minha vida assim, me encostando aqui e acolá. Não. O trabalho, né? Ganhar o pão com o sol no rosto, inclusive, é uma das consequências do pecado. Quando Adão e Eva saem do paraíso, nosso Deus disse a eles, comerás o pão com o sol no seu rosto, agora vai ter que trabalhar. No paraíso, fica entendido que eles não precisavam fazer muito esforço, porque a
natureza estava a serviço do ser humano. E eles, por si só, eles cresciam em graça e santidade e em glória a Deus, porque eles não tinham pecado. Eles eram seres inocentes. A partir do momento que o pecado entrou na humanidade, então toda essa desordem veio. Então já esses 7 vícios capitais já entraram na alma, né, de Adão e Eva, e aí a consequência, né, que a gente carrega pelo pecado original, vem tudo isso. Então a finalidade dos bens temporais tem a dupla utilidade, nossa e a dos nossos irmãos. Então a gente precisa dos bens para a sobrevivência e também, na medida do possível, ajudar o próximo. Se Deus me deu a oportunidade, né, de ter, sei lá, que seja por herança ou mesmo pelo trabalho que eu exerço, as conquistas, Então, como é que nós vamos lá fazer, né? Eu trabalho mais que acaba de tomar, né? As bem mais. todo mundo tem, inclusive São Paulo vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário. Então, isso aí é algo propriamente bíblico. Nós temos direito de ter, né, o nosso sustento, a aposentadoria, propriedades, né, isso, desde que eu conquiste de maneira honesta e legítima. Então, se a pessoa, né, conquistou ao longo da vida propriedades, fortunas, etc., então ele deve, na medida do possível, claro, se ele tem a família para sustentar, que tudo gira em função do benefício da família. Mas deve ser desapegado. Se for o caso, de sacrificar algo para o benefício de alguns ou de alguém, né? Quantas pessoas Deus não ricas, é contra, não. não. Um dos melhores amigos que Jesus teve era um dos homens mais ricos de Israel, que era Lázaro. Né? Então a riqueza não é sinônimo de pecado. Eu não posso ter apego. Existe muita gente pobre, que não tem quase nada, Não, é que é apegado. a pessoa não faz nada por ninguém. Pois é. Não faz nada. Então é aquilo que eu tenho, poder partilhar, né? Necessário, seguindo lá na próxima página, aliás, lá em cima, necessários para o presente e para o futuro, devemos adquirir com honestidade, né? Ou seja, se eu adquirir os meus bens com honestidade, é isso que vai valer diante de Deus. Somos tesoureiros da providência, remédio contra a avareza. Os bens terrenos são meios para alcançarmos nosso último fim, virtude da liberdade. Ajuntar tesouro dos céus. Então, devo me preocupar sobretudo com isso. Se Deus me prover, eu mesmo sempre que tirar tudo, acabou o jogo. Né? O personagem dele, que tinha muita coisa, perdeu tudo, depois Deus recuperou tudo para ele de novo, porque ele foi fiel. Luxúria, terceiro vício capital. Luxúria é o uso indevido de um prazer sensível fora da finalidade estabelecida por Deus. Fora do matrimônio. A luxúria são os vícios que estão ligados aos pecados contra a castidade. Às vezes a pessoa vê essa palavra e pensa que tem a ver com, como se fosse a soberba, né? A avareza, não. A luxúria não tem nada a ver com luxo propriamente, algo luxuoso que eu vi ou que alguém gosta de ser. Não, a luxúria, ela tem a ver com os pecados contra a castidade. Quer botar chifre no marido? Se colocar assim, os pecados contra a castidade são 4. Porque contra a castidade daqui, né? O matrimônio. Exatamente a pessoa buscar o prazer fora da finalidade que Deus criou. O prazer legítimo entre um casal só deve existir quando eles estão debaixo do matrimônio. Os pecados contra a castidade são basicamente 4, que é o adultério, ou seja, pessoas que são casadas na igreja, mas que têm um relacionamento extraconjugal, os que vivem na fornicação, que são pessoas não casadas, mas que acabam vivendo já como marido e mulher. Aí as pessoas que caem solitariamente no pecado, ou as práticas homossexuais. São esses 4. Está no Catecismo da Igreja Católica. Esses quatro pontos, né, da castidade. Então, o que deve ser feito? Aqui no caso diz a finalidade, né? A finalidade é a perpetuação da raça humana e a manutenção do amor entre os esposos. Ou seja, para isso que Deus criou. E claro, pelo pecado original, naturalmente, esse foi um dos
dos instintos que mais foi perturbado no ser humano. Porque, pois é, isso aí chama-se adultério. Adultério. Não, como é que Mas Deus está vendo. Não, o pecado que eu faço, olha, nosso Senhor diz o seguinte: aquele que olhar para uma mulher com más intenções já cometeu adultério em seu coração. A Não mesma basta. Coisa da mulher. A mesma coisa a mulher. Uma mulher que olhar com desejo para um homem que não é o seu marido, ela comete o pecado de adultério. Agora existe a diferença do grau. Cada vez. Se você soubesse que era o marido dela, o nosso marido. Não, mas deixa ele se converter, ele se confessar já. Aí eu rezo pelo meu marido. Pois é, a gente tem que fazer isso. Quando a gente tem um casamento que muitas vezes tem esses percalços, o sacramento aconteceu, a senhora tem que levar no mundo e tem que rezar. Quantas santas mulheres, né, tiveram dificuldades nos seus casamentos e conseguiram converter? Chega uma fase da vida que é na hora que a gente pede a Deus para que a graça possa tocar mais o coração e ele mudar de vida. Mas, no fundo é isso mesmo. Então, uma pessoa que... Outro ponto também com relação à luxúria, que é os pecados contra a castidade, é a maneira de eu me apresentar em público, né? Ou seja, a forma que eu me apresento, que eu me visto, aquilo é um pecado contra a castidade. Porque, aqui, claro, sobretudo atinge mais as mulheres. Infelizmente, né, as modas imorais que Nossa Senhora de Fátima tanto denunciou e disse que viriam na humanidade, isso infelizmente atinge mais a mulher, porque a mulher ela acaba sendo mais sensualizada do que o homem, embora hoje existe todo um trabalho, né, para feminilizar o homem, e aí já entra outra situação. Mas eu também tenho que ter cuidado para não provocar o desejo naqueles onde eu estiver passando. É um pecado contra a castidade. Eu posso, às vezes, nem me dar conta disso. Eu posso estar andando na rua, então hoje em dia é complicado. A gente vai aprofundar um pouco mais isso quando formos fazer o exame de consciência, que não é hoje, vai ser mais próximo da consagração. Mas isso também, eu preciso ver isso aqui. Será que eu estou... Aí por isso que a igreja, né, aponta a utilização da modéstia, né, de se vestir modestamente, para não ferir. Tem gente que pensa o seguinte: o problema é de quem vai olhar, não estou nem aí, porque a culpa é do outro, não é minha. Não. Eu faço outro pecado. Exatamente, se eu faço alguém pecar, eu estou pecando. E pode ser um pecado tão complicado que chama-se pecado oculto. Não sei se você ouviu falar isso. Pecado oculto é quando eu cometo um pecado que nem me dou conta mais que estou cometendo. É quando eu faço um pecado e não percebo que aquilo ali já é mais pecado. É mais ou menos isso. Uma pessoa que sai na rua, né, indevidamente vestida, e alguém comete um pecado, ela não vê que a pessoa cometeu um pecado. Então ela pecou porque o outro pecou por causa dela. Ela vai carregar aqui. É complicado. Por isso que é bom, na hora que a gente vai confessar, a gente pedir a Deus na confissão, que através do sacramento, eu seja perdoado pelos pecados que eu esqueci e também por esses pecados ocultos. Claro que isso não se refere só à questão da castidade, tem outras coisas também que podem ser pecados que eu cometo e já não perceba mais. A língua. A língua, exatamente. A questão de falar, né? Às vezes eu não dou conta mais. Então vamos lá. Próximo vício capital, a ira, o cólera. Deturpação de um sentimento natural de defesa. Reação exagerada, colérica contra uma suposta ofensa que recebemos. Aquilo que eu falei, né, em relação ao trânsito, que a gente pode se encher de cólera. Às vezes, se eu tiver um temperamento colérico, que é uma coisa natural mesmo, do ser humano. Temos 4 temperamentos, né? Fleumático, colérico, o temperamento melancólico e o sanguíneo. São 4 temperamentos. É interessante a gente estudar isso para a gente saber qual é o nosso temperamento, para poder, em cima disso também, trabalhar a minha vida espiritual. Quem é colérico já tem essa tendência mesmo de se irritar fácil com qualquer coisa. Eu não vou entrar nessa questão dos temperamentos, porque isso eu queria estender demais, mas vale a pena vocês pesquisarem sobre os temperamentos.
Eu não. Aí está aqui, o remédio contra a ira, a virtude da paciência e mansidão. Eu não. Já não. Praticar a cólera legítima. Estou fazendo. Existe uma cólera legítima, uma santa indignação contra o mal, como nosso Senhor, por exemplo, no templo com os vendilhões. Quando eu tenho uma santa indignação por algo errado, e por exemplo, recentemente aconteceu as Olimpíadas na França, aquela coisa absurda. Diante daquilo ali, quando eu tenho uma indignação e peço a Deus, por exemplo, que Deus tome uma atitude, vamos dizer assim, que Deus possa intervir, né? Aquilo ali é uma santa cólera, uma santa indignação, porque Deus foi ofendido diante daquele espetáculo absurdo. Que por sinal, no final também se repetiu algo bem parecido, com questões diabólicas. Aquilo ali já é um demônio escancarado. Aliás, Teve também que teve um brasileiro que ele foi com a blusa de Jesus, ele tinha Jesus, os brasileiros foi. não, tudo aquilo que tem a ver com o nosso Jesus Cristo tem que tirar. Eram as pranchas do santo. Ele foi, ele teve que tirar. Teve uma moça brasileira também que fez em Libras, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e foi punida por isso. Para vocês verem como que a perseguição a nosso Jesus Cristo, ela é grande e no mundo que nós estamos, talvez seja pior do que na época do Império Romano. Porque na época do Império Romano, criou-se muitos mártires. E nós estamos numa época que, pelo menos visualmente, não temos. Existem alguns países islâmicos que o martírio acontece com frequência. Mas nós temos uma situação que está difícil. Cristofobia. Se fala de fobia de tudo que é coisa. Mas se você for falar de cristofobia, não, aí não existe isso. Vejam só, hoje o demônio tem seus servos, tem seus escravos. Uma cerimônia daquela na França, aquela ali é uma cerimônia de consagração ao demônio. Não tem outra coisa que não seja. Aquilo ali é sim. Por mais que queiram amenizar, tem gente por aí, até gente da igreja, gente religioso, querendo passar pano, não tem que passar pano. Aquilo ali não tem que passar pano, aquilo ali foi uma afronta, um pecado que brada aos céus e clama a Deus por vingança. Existem pecados que bradam aos céus e clamam a Deus por vingança. A gente não está acostumado a ouvir essas palavras. A gente acha que a vingança que coisa horrível, mas a vingança no sentido de você de fato fazer uma reparação contra aquele pecado que foi cometido pelo nosso Jesus Cristo. Para vocês terem ideia, até hoje nunca foi vingado a paixão do nosso Jesus Cristo. Não. Até hoje nunca foi. Então, nós estamos lutando para isso. A igreja, nós estamos lutando para que surja alguém, ou o próprio São Luís pelo louvor disse, que nós seremos os apóstolos dos últimos tempos. Então, dentro do nosso, enfim, dentro de nós, naquele pouco que nós possamos fazer, nós temos que pedir isso a Deus. Né? Então, essa é a santa cólera. Estou falando nisso porque nós estamos falando da ira, né? Então, eu tenho que controlar os meus instintos. Então, se eu for controlar, no sentido de que eu preciso tirar de mim, né, o meu ego e aquilo colocar dentro do centro. Gula, abuso do prazer legítimo que Deus quis que acompanhasse comer e beber. Anorexia, perda do prazer do alimento. É o contrário, mas também é um pecado de gula, né? Aquela doença que a pessoa vai perdendo. Oi? A gula nos torna brutos e insensíveis, né? Ou seja, é você fazer do prazer lícito da comida e bebida, mas de maneira exagerada, vivendo daquilo só para aquilo, né? Ou seja, a gula nos torna, aqui, ó, comemos para viver ou vivemos para comer? A gente come para viver ou vive para comer? Ninguém vive para comer, come para sobreviver. E o remédio para isso é a questão da abstinência. Quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Então, se eu vou para uma festa, se eu vou fazer uma confraternização na minha casa, nada impede que eu faça algo com comida boa, com bebidas, etc. Mas eu tenho que ter sobriedade naquilo que eu vou fazer. Eu não vou jamais me servir, ou por exemplo, outra coisa que se qualifica como gula, se eu tenho restrições em certas comidas, como uma dieta que o médico me mandou fazer, e se eu como aquilo porque eu quero, que não me aguento, isso pode ser um pecado contra a gula.
Ou seja, o médico disse, ó, você vai passar um mês sem poder comer doce, porque você está com diabetes alto. E eu vou lá e como, isso é um pecado para mim. Então, assim, são coisas que também pode ser um pouquinho de nada, mas se eu não posso, eu tenho que me controlar nisso aqui. Então, o jejum, a abstinência, né? O autodomínio, o controle. Vamos lá, estamos finalizando aqui. A inveja. A inveja é uma tendência a entristecer-se com os bens materiais ou espirituais que os outros possuem. Fruto do espírito de comparação. Leva a discórdia e inimizade. Então, inveja é um negócio complicado. Né? Todo mundo aqui já foi alvo de inveja, né? De um parente, um amigo, um vizinho, de um colega de trabalho. Ou, claro, aí eu tenho que olhar para mim e tentar me lembrar quais foram os momentos da minha vida que eu tive inveja. Claro está que o problema da inveja não é todo mundo que sofre de inveja. Desses 7 vícios capitais, vocês todos que aqui estão, todos nós que aqui estamos, tem um deles que sobressai mais. Sempre vai ter. Agora, se o meu for da inveja, aí a virtude contra o remédio, contra a inveja, é a virtude da caridade. Devemos nos alegrar com os bens que Deus proporcionou aos outros. Emulação, procurar imitar as virtudes do próximo, ter os bons como modelo. Então, sempre observar, se eu tenho alguma pessoa que ela fez algo bom, eu tenho que admirar. A virtude da admiração, ou seja, eu ver, admirar é sair de si. Quando eu entro numa igreja bonita, estou dentro do Santo Sacramento, eu admiro aquilo, ali eu estou saindo de mim mesmo. Então, quando eu vejo alguém que praticou bem, às vezes é uma pessoa que eu não gosto, porque os temperamentos não batem, é normal. Aquela questão da antipatia é um fenômeno que acontece dentro da família, enfim, no relacionamento humano isso é normal. Mas, diante desse que eu não simpatizo muito, eu vejo que ele fez algo bom e honesto, eu devo admirar. Puxa, que bom, olha que coisa boa que ele fez aquilo, né? Porque aquilo ali está unido mais a Deus e você também vai se unir mais a Deus. E por fim, a preguiça. A preguiça que, graças a Deus, não existe. Né? E nós não temos esse problema. Mas vamos refletir para não cair na preguiça. Né? Um vício que nos leva a evitar todo o esforço ou todo o incômodo, tendência ao menor esforço. Por causa da preguiça, descuidamos dos nossos deveres espirituais e materiais. Então, realmente, a preguiça, olha. E a preguiça não é nem sempre eu ficar deitado numa rede o dia todo, tomando água de coco, ali não. Né? Igual como tem aqui, não tem aqui nas lagoas, né? Ali, olha pessoal, aquilo ali é uma coisa legítima, né? A gente vai lá, fica achar um pouquinho na rede, lá nas lagoas ali. Com sobriedade, lá para baixar o calor, com esse clima é legítimo. Esses prazeres são legítimos, mas desde que a gente faça com equilíbrio. Né? Mas eu não posso viver a minha vida nesse estado de espírito, né? Relaxado e pensando, ou então eu vou fazer uma coisa que não é da minha obrigação. Tenho uma obrigação a fazer e vou fazer uma coisa que não tem nada a ver, por mais que eu esteja ali trabalhando, etc., mas não é a minha obrigação naquele momento. Isso pode ser uma preguiça, porque eu estou desviando das minhas funções necessárias. Remédio contra a preguiça, virtude da diligência. Tudo devemos conquistar pelo esforço, orações e exercícios físicos e espirituais. Então, os próprios exercícios espirituais é um remédio muito bom para combater a preguiça que a gente, infelizmente, carrega nas costas aí pelo pecado original. Então, pessoal, eu acho que deu para entender bem, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas vamos refletir isso aqui, vamos nos empenhar em colocarmos diante de Deus, inclusive as orações que serão de obrigação para vocês fazerem a partir de agora. Aliás, aquelas orações como o Veni Creator e o Ave Maristela continuam. É para combater a preguiça. Grande demais.
Mas, pessoal, essas orações serão feitas por uma semana. Se você se sentir inspirado a continuar rezando, tem gente que continua. Eu conheço pessoas que continuam rezando essas ladainhas depois da consagração. Aí agora vocês vão rezar. Pessoal, Vamos prestar atenção. primeira semana vai ser ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Elas não são grandes não, pessoal. A ladainha do Espírito Santo é um pouquinho maior. A ladainha de Nossa Senhora, ela já é mais, acho que vocês já conhecem mais. Mas é muito bonita a ladainha do Espírito Santo. Lá nessa ladainha, nós pedimos, inclusive, ao Divino Espírito Santo, para que nós não peguemos contra ele. Vocês vão observar, tem um trechinho lá no finalzinho da ladainha, a gente pede que a gente não caia em pecado com o Espírito Santo. Tem lá umas jaculatórias que apontam exatamente isso. E essas orações que vocês vão fazer é exatamente pedindo ao Espírito Santo luzes, graças, para bem fazer essas meditações. Então, lembrando, vocês continuarão rezando o Bene Creator e o Ave Maristela até sexta-feira. E, a partir de hoje, começar a rezar também a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora e acompanhar as publicações que serão colocadas para as meditações diárias. Se empenhem, tentem fazer um passo. Eu sei que, pessoal, só um pouquinho. A gente sabe que a partir de agora, já passou uma semana, nós temos mais 3. A gente sabe que vai ficando mais difícil. Aquelas sugestões que são colocadas lá no grupo para vocês meditarem, ali é para vocês terem de fato um contato com Deus, e já está tudo mastigadinho, vamos dizer assim, porque tem um texto, uma leitura do Evangelho, né? Às vezes não dá tempo de ler tudo, eu entendo, mas tem um dia que, meu Deus, eu não consegui, para você ver um monte de texto, mas pegue algo, o Evangelho que seja, pegue alguma coisa dali para vocês meditarem, porque se a gente tentar confiar só na nossa consciência, às vezes não tem nada, às vezes vem só a aridez e fica flutuando. Né? Então, pelo menos 10 minutos, 15 minutos. Nossa Senhora, quando pediu as meditações para o primeiro sábado, para pedir 15 minutos. Por quê? Porque 15 minutos era dentro das nossas limitações. Então, 15 minutos é uma coisa que, para qualquer ser humano, não vai cair com nenhum pedaço do dente, nem na orelha, nem nada. Então, tentem fazer isso. Se conseguirem um pouquinho mais, tiver um dia da semana que está um pouquinho mais folgado, hoje eu vou dedicar uns minutos a mais para pensar o dia de ontem, tá bom? Mas não desistam, também não desanimem se acontecer alguma coisa. Lutem, né? A gente sabe que há uma luta espiritual muito grande aí entre nós e o Divino Espírito Santo, entre o Espírito do bem e o Espírito do mal. O nosso anjo da guarda, ele está no momento muito sustentado. Peçam a invocação do anjo da guarda para ajudarem no momento das orações, das meditações, e para que ele exorcize o demônio que vai querer de alguma maneira atrapalhar vocês, tá bom? Também vai dar outro recadinho e a gente vai encerrar. Mas que é pesado, é. Boa noite, gente. Olha, reforçando aqui a questão dos exercícios espirituais. Teve algumas pessoas que já entraram em contato comigo, dizendo que não vem mais, porque não está conseguindo fazer exercícios espirituais. Não desista. Se você não tiver tempo de fazer todo aquele roteiro que foi colocado pelas meditações, tira o Evangelho. Tire só o Evangelho, tira aquela primeira parte, mas não deixe de fazer e também não deixe que isso seja um empecilho para você fazer a sua consagração, porque é isso que o inimigo quer, ele coloca isso na mente da gente para que a gente desista. Então não desista, persista. Se não deu para você fazer hoje, faça amanhã. Se não deu para fazer todo, faça só uma parte que você consegue, mas não desista, amém? Ficar de pé, vamos encerrar esse momento. Vamos nos direcionar aqui a Nossa Senhora, pedindo a ela que derrame as graças dela sobre nós. Peçamos mais uma vez o dom, a virtude da perseverança, para que a gente possa perseverar e não deixar o inimigo colocar nada
nossa mente que atrapalhe a nossa consagração. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, entregando a nossa semana, entregando a nossa família, as nossas necessidades aos pés da nossa mão. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós possamos permanecer na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.